Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado, 22 de fevereiro, e o Botafogo completa nesse sábado, impressionante 50 dias sem treinador. Isso se a gente for levar em conta a data oficial do comunicado de saída do Arthur Jorge, lá no distante 3 de janeiro. Galera, de qualquer forma, a gente sabe que no finalzinho do ano tudo já se desenhava para isso, e aparentemente o próprio John Textor já sabia que Arthur Jorge dificilmente continuaria no Botafogo, né? Já se sabia disso desde ali do Mundial lá no Catar. Então, se for colocar na conta aí, a gente ultrapassa até 2 meses, mas se for falar oficialmente, são 50 dias, uma loucura. O Jornal Globo ontem, inclusive, fez uma conta aí também bem curiosa, né, e triste ao mesmo tempo, que nesse período de SAF, aí, cerca de 3 anos, o Botafogo já ficou 6 meses no total sem treinador, né, sempre com interinos, caso do próprio Cláudio Caçapa, como agora, do Fábio Matias, né, o Caçapa, né, da vez anterior, enfim, muito tempo sem técnico, e parece que isso aí tem sido o grande problema da gestão da SAF, né, do John Textor, né? O modus operandi dele não tem agradado a torcida, e chegamos ao momento aí realmente de uma pequena crise, eu diria, né? Não dá para a gente colocar como a mídia, né, e os rivais querem, Botafogo em crise, acho que não chega a tanto, mas tá na cara que o torcedor alvinegro, né, nós estamos insatisfeitos com tudo isso. E acabou explodindo também nos jogadores, tá? Vou falar disso já, aguenta aí que eu vou falar como que está a situação também sobre o novo técnico, né? Temos novidades. Pessoal, novidades também, né, sobre novos contratados, né? O Elias Manuel, que jogava lá nos Estados Unidos, ontem esteve no CT Lonier. A gente relembra, né, um pouco a história dele. Ele estava no Real Salt Lake, lá de Utah, insatisfeito, e o Botafogo acabou entrando numa negociação que estava quase certa entre Real Salt Lake e Coritiba. Isso mesmo, o Botafogo, como se diz aí no popular, atravessou a negociação, pagou $1 milhão, e o Elias Manuel vai ser um dos próximos jogadores aí a ser oficializado e anunciado, tá? Quem está na mesma situação e também esteve ontem no CT Lonier foi o Santiago Rodrigues, também vindo da Major League Soccer, né? Coincidentemente, só que do New York City. O Santiago Rodrigues, a gente anunciou aqui, né? Tá desde segunda-feira de manhã no Rio de Janeiro, né? Então já são aí 5, 6 dias em que ele está na cidade maravilhosa. Visitou ontem com seus familiares o CT Lonier, também está tudo certo, parte de exames médicos. Botafogo muito próximo aí de anunciar esses 2 jogadores. Elias Manuel, só para relembrar, porque tem gente que às vezes só assiste o canal nos finais de semana, eu entendo a correria do dia a dia. Elias Manuel, formado no Grêmio, estava há 3 anos lá nos Estados Unidos, ele que tem 23 anos. Já o Santiago Rodrigues começou no Nacional do Uruguai, depois adquirido pelo grupo City, ficou um tempo ainda no Uruguai, depois transferiu lá para a terra do Tio Sam. Ele tem 25 anos, tá? Então, 2 jogadores. Botafogo desistiu de Jesus Medina? Não, tá? Acho até que por tudo que tem acontecido aí nos últimos dias, tudo leva a crer que o Botafogo ainda fará mais uma contratação, tá? Pelo menos essa é a intenção do Botafogo até o final desse mês, quando acaba a janela. Então, esse é o plano, beleza? Galera, vamos falar do jogo de amanhã, jogo lá em São Januário, pouquíssimo atrativo para o Botafogo. O Botafogo abriu mão do Carioca, até aí acho que é uma das poucas decisões acertadas pelo Botafogo esse ano, e o Botafogo chegou a cogitar de pedir, né, um efeito suspensivo, né, em relação ao Alexander Barbosa e o Alex Telles, que foram expulsos diante do Flamengo. Os 2 pegaram 2 jogos de suspensão, já cumpriram um jogo, e aí vão cumprir contra o Vasco, porque o Botafogo desistiu, né, de pedir esse efeito suspensivo. Não faria sentido nenhum o Botafogo lutar para ter os 2 em campo e o Caçapa botar um time reserva, né? Isso aí só reforça o que a gente já sabia, né, que o Cláudio Caçapa não irá com os titulares no domingo contra o Vasco. Botafogo aí totalmente alternativo, reserva, sub-23, como queiram, né?
Então Alex Telles e Barbosa vão normalmente cumprir suspensão diante do Vasco da Gama, beleza? Galera, o foco total tem que ser a partida de quinta-feira. Como é que eu vejo as possibilidades do Botafogo? Acho que o placar de 2-0, por mais que seja um placar que tenha sido muito positivo para o Racing, não é determinante sobre o título, né? Se fosse um 3-0, a coisa ia ficar muito mais complicada, assim como apenas 1-0 seria muito mais acessível. O próprio técnico Gustavo Costas do Racing fez aquela declaração tradicional que a gente já espera de um treinador que sai em vantagem de 2-0, dizendo que não tem nada a ganho, né? Não tem nada a ganho, e prevendo que vai ser uma guerra no Rio de Janeiro. Tomara que essa guerra aí seja, né, de forma figurada, né? Até porque a gente não tem boas experiências aí com torcidas sul-americanas, né? Aquele papelão que a torcida do Peñarol fez até hoje ainda repercute, né? Os PIBs, né? Os PIBs, pobrezinhos coitados. Mas a torcida do Racing, pelo menos, tem fama de ser uma torcida bem mais tranquila do que a do Peñarol, que já tinha um histórico, né? Já tinha um histórico de brigas até em outros jogos. E o Gustavo Costa está certo, né? O discurso que ele tem que falar para os seus próprios jogadores e torcedores é de que não está nada ganho. Pelo lado do Botafogo, o que está difícil de acreditar é porque o Botafogo não tem mostrado nada de jogadas ensaiadas, de tramas, jogadores que enfim, estavam em alto rendimento ano passado, como o próprio Savarino, Igor Jesus, né? Estão ali se esforçando, né? Mas de uma forma ali até triste de ver, né? O Botafogo sendo praticamente uma caricatura do Botafogo brilhante que a gente viu em 2024, né? O que choca mais, ao meu ver, é o fato de que esse grupo é o grupo que teve ali historicamente, né? Por mais que não seja, né? A gente pode discutir isso aqui numa mesa de bar, né? O melhor Botafogo de todos os tempos, mas em termos de resultado foi o melhor Botafogo. Então a gente esperava minimamente uma equipe tendo um bom desempenho nesse início de temporada, mesmo sem o Arthur Jorge, né? Volta a questão dos 50 dias. Infelizmente, o desempenho do Botafogo até aqui não faz que o torcedor acredite que vai ter essa virada, né? Essa remontada, como dizem os espanhóis, no jogo de quinta-feira. Agora, cada partida é uma história. De repente, o retorno do Arthur, a entrada do Natan Fernandes, né? Alguns jogadores aí que ficaram de fora, a própria zaga do Botafogo, de repente o Jair estreia, agora que ele está mais, né, adaptado ao ambiente do Botafogo. Temos, querendo ou não, né, o fator campo, o fator torcida. Eu não acredito que o Botafogo vá esgotar os ingressos para quinta-feira. Torço para estar errado, né? Torço para estar errado, mas até agora não teve nenhuma parcial de ingressos, e acho até constrangedor, né? Aquela coisa, o Botafogo vai fazer aquelas postagens que normalmente tem e tal, né? De ingressos, de tentar empolgar o torcedor para quinta-feira, mas realmente virou uma situação, como eu disse, até constrangedora, porque esse time não está entregando nada, né? Mas estamos na briga, né? 2-0 não é um placar impossível do Botafogo igualar, né? E levar a decisão para os pênaltis. De repente o Botafogo faz um gol logo no início do jogo, seria o cenário perfeito, né? Incendeia a partida e aí consegue obter uma vitória aí com esse placar de 2 gols de diferença, né? Vamos lá, galera. Falei aqui do confronto de amanhã contra o Vasco. Vamos falar do outro Vasco, perdão. Tanto Vasco, eu até falei no plural. O Vasco Matos deu uma entrevista lá em Portugal, dizendo que tomou a melhor decisão em permanecer no Santa Clara, que ele está muito certo dessa decisão, e falando que criou um vínculo muito forte com o clube, com os jogadores, o clube que é do Açores, né? E que tem muita coisa ainda para conquistar nessa época, né? A maneira que eles falam aí
temporada, né? Então, nessa temporada, muita coisa para o Santa Clara. Isso pode ter pesado realmente para ele, né? No sentido de bater aí mais recordes, como ele já vem batendo, né? Em relação ao Santa Clara, que veio da segunda divisão, ganhou a segunda divisão e está ali brigando com os grandes de Portugal em quinto lugar, né? Então realmente é histórica a campanha, foi isso que despertou a atenção do John Textor, foi isso que despertou a atenção do Botafogo, e ele acabou tendo aí um aumento de salário, até porque, e aumento da multa rescisória, até por conta do interesse não só do Botafogo, né? Várias equipes aí do mundo começaram a observar o trabalho do Vasco Matos. E é isso. Vamos falar então de técnico, já que estamos falando do Vasco Matos, que foi o quase técnico do Botafogo. O John Textor, isso aí, uma notícia do GE de ontem. Primeiramente, ele não gostou, tá, das críticas, especificamente do Jefferson Savarino e do Alexander Barbosa após a nossa derrota lá no El Cilindro, né? Pela primeira vez a gente viu os jogadores do Botafogo com falas ali, acho que não dá para dizer que foram duras ou fortes, mas que foram falas diretas de que a coisa não estava bem, de que os jogadores não podem fazer mais do que tem feito diante de todo esse quadro aí de indefinição sobre o comando técnico do Botafogo, né? Isso é sério, né? Eu acho que não dá para a gente tirar a razão dos jogadores. Eu vi também até um post, foi minha filha que mostrou, ela acompanha tudo em rede social, era a noiva do Matheus Ponte, também escreveu ali nas redes sociais, dizendo que não dá para ficar culpando os jogadores sobre esse início aí muito ruim de temporada do Botafogo. Então, foram as primeiras falas ali de insatisfação, né? Então a gente vê que o ambiente do Botafogo hoje, acho que não dá para a gente dizer que é uma crise, mas também não dá para a gente dizer que tudo está, né, céu de brigadeiro, às mil maravilhas, como está o dia de hoje no Rio de Janeiro, né? Aquele céu azulzinho, típico de verão, sem uma nuvem. Não, tem algumas nuvens e trovoadas aí no ambiente por conta disso tudo. O Textor não gostou do que ouviu, né? E não gostou, e aí eu dou razão para ele, do que viu em campo lá em Avejaneiro, né? Ficou bastante irritado, essa é a palavra, John Textor, bastante irritado com o que viu do Botafogo. Realmente praticamente ele é um coadjuvante na partida diante do Racing, com muitos erros técnicos, né? Volto a dizer, o Racing não é essa equipe toda, não é um rolo compressor, não é um timaço, mas o Botafogo foi uma presa fácil ali. No final das contas, o 2-0 saiu até barato. Se você não viu meu vídeo de ontem, galera, assista. Falei ali por quase meia hora, né, com mais detalhes, né, de toda essa situação da derrota para o Racing, tá? Então, Textor irritado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que essas reclamações dos jogadores do Botafogo diretamente estão endereçadas a quem? Ao próprio Textor, porque é ele que tem essa responsabilidade, né? Eu falei até um pouquinho ontem aqui de que talvez falte no Botafogo, né, alguém que faça um pouco o contraponto ao John, né? A gente sabe que o John manda em tudo, que o John é o dono da SAF, mas às vezes passa a impressão de que caras que poderiam dialogar de uma forma um pouquinho mais dura, né, com o John Textor, não o fazem, né? Não o fazem, talvez até por medo de perder os seus empregos, né? Mas acho que seria importante, porque o John Textor é um baita empresário, um cara que entende muito de futebol, um cara apaixonado pelo Botafogo, mas ele não tem a vivência do futebol brasileiro, o que é normal, né? Ele está aprendendo e a gente já tem visto ele evoluindo muito em relação a entender tudo que envolve Brasil, CBF, calendário, gramados, campeonatos, jogadores. Textor, hoje, ele é muito mais cascudo do que era há 3 anos atrás, mas ainda assim, algumas situações realmente eu acho que precisaria ter, né, um contraponto ao Textor. Dito tudo isso, situação do Roberto Mantini, tá? 8 milhões de euros, a última notícia aí da pedida anual, né, o que daria ali cerca de 4 milhões,
tá? Cada vez que a gente fala, o negócio vai aumentando, né? Antes era 3, agora 4 milhões de reais por mês. E esse valor não se encaixa na folha salarial do Botafogo. Para o Botafogo topar, dizer, não, beleza, vamos fazer um esforço, vamos aceitar essa pedida para a gente contar com um técnico aí, né, de grande nome, de grande currículo internacional. O Botafogo acabaria prejudicado em relação à janela do meio do ano. Teria que economizar com o jogador. E aí que é o grande dilema. Vale a pena o Botafogo deixar de reforçar o time da maneira adequada para uma disputa de Super Mundial, para uma disputa de Libertadores, por uma disputa de Brasileiro, para pagar um salário, né, que é altíssimo do Mancini? A minha opinião é que não. A minha opinião é que não, né? John Textor, segundo o GE, informação das últimas horas, negocia com 2 novos nomes mantidos totalmente em sigilo, né? Eu não sei, e mesmo que soubesse não falaria, até porque é isso, negociação tem que ser sigilosa para a gente não ter uma nova decepção. Tivemos a primeira decepção quando de fato o Arthur Jorge acabou saindo. Acho que essa foi a primeira decepção do torcedor alvinegro. Depois André Jardine, não, achamos o cara, não do Jardine. Depois outros nomes também foram ficando pelo caminho, Rafa Benítez, enfim, outros nomes, Tite, e recentemente a novela Vasco Matos, que foi a volta dos que não foram, né? Não chegou nem a vir depois de ser confirmado. Então tem que manter sigilo. Acho que o torcedor botafoguense não aguentaria aí uma nova decepção. O que o Botafogo precisa para ontem é um novo treinador. Acho que se o Botafogo consegue anunciar esse novo treinador, o John Textor, vai acalmar um pouco os ânimos, né? E o ideal é que isso acontecesse. Agora eu vou mudar até a minha opinião, né? Eu falei semana passada, essa discussão de Vasco Matos antes da decisão com o Racing não é legal, acabou que o caldo entornou, piorou ainda mais o ambiente, que já estava ali, né, um pouco tenso, piorou, né? Mas agora eu acho que antes do segundo jogo seria muito bom que tivéssemos um treinador definido, mesmo que esse treinador não venha para o Brasil, enfim, o assista da arquibancada, dos camarotes, melhor dizendo, o Botafogo do Caçapa, né? Mas seria importante porque a coisa só tende a piorar, né? A coisa só tende a piorar, infelizmente. Então tomara que esse final de semana seja iluminado aí na cabeça do Textor e que ele traga um grande nome, né? O Textor, óbvio, né, que ele construiu nesse tempo uma coisa muito boa com o torcedor. O torcedor acredita no John Textor porque sabe que ele, na maioria das vezes, trouxe treinadores realmente que funcionaram, né? Castro saiu porque quis sair, enfim, Arthur Jorge também, pelo visto, a mesma coisa, mas o Textor sempre trouxe nomes que acertou muito mais do que errou, né? Então, ainda tem essa moral, só que está diminuindo, porque realmente o torcedor botafoguense já começa a ficar irritado com os frequentes insucessos aí do time. O time mexido, o Barbosa mesmo falou, saíram 16 jogadores. De qualquer maneira, não era para o Botafogo, campeão da América, campeão brasileiro, está tendo um início de ano tão complicado, tão difícil, como eu falei no início, uma caricatura do que foi o timaço de 24. Beleza, galera? Deixa seu like, faça seu comentário, quero ouvir a sua opinião. Esses 2 nomes, quem que você gostaria que fosse, né? Desses 2 nomes, a gente não sabe quem são, certamente são treinadores estrangeiros, tudo indica, já que é uma preferência aí do nosso boss. Beleza? Vamos com tudo, galera. Ótimo final de semana, ótimo sábado, curtam, aproveitem, sempre em paz, e sempre será, né? Apesar dos haters, rivais e odiadores aí de plantão, sempre será tempo de Botafogo.